O governo federal decide acionar o STF para manter o aumento do imposto. O decreto havia sido derrubado pelo Congresso Nacional. Mas como é que está a situação nesse exato momento? E o nosso querido Pedro Nascimento está me chamando. Boa tarde, Pedro. Boa tarde para você, William. Boa tarde também para todo mundo que está acompanhando a Itatiaia nessa terça-feira. Mais um desdobramento a respeito desse episódio do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, que o governo pretende elevar as alíquotas, mas agora um desdobramento jurídico, né? Porque agora pela manhã o governo federal, na figura do advogado-geral da União, Jorge Messias, afirmou que vai recorrer ao STF, o Supremo Tribunal Federal, contra a derrubada do imposto, que foi feita por parte do Congresso Nacional. A gente lembra que na semana passada se reuniu e por ampla maioria os deputados e também os senadores resolveram derrubar o decreto do presidente Lula a esse respeito. Essa ação que foi protocolada hoje no STF, ela terá a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que já é relator de outros casos, e o ministro Jorge Messias, ele disse que esse não é um embate com a decisão do Congresso, ou seja, não é um pedido de inconstitucionalidade. Eles não consideram que o Congresso fugiu às suas atribuições, mas eles acreditam que o que deve valer no entendimento jurídico do caso é que o decreto do presidente Lula, ele é válido e deve ser mantido a despeito do que decidiu o Congresso Nacional. Inclusive, o ministro Jorge Messias, o advogado-geral da União, durante essa coletiva de imprensa, fez questão de frisar que esse não é um embate e que a decisão foi comunicada previamente com Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e com Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. Vamos ouvir o que disse o ministro em sua coletiva de imprensa. O que o presidente quer é que o Supremo aprecie uma atribuição que a Constituição lhe conferiu. E essa é a preocupação central que levou a Advocacia Geral da União a optar pela ação declaratória de constitucionalidade. A nossa preocupação é que o Supremo possa apreciar um pedido em favor do decreto do presidente e não necessariamente contra um ato do Congresso. William, para a gente poder finalizar aqui, de acordo com a AGU, esse decreto que foi editado pelo presidente Lula, ele respeita a competência prevista na Constituição, não extrapola os limites previstos em lei, pois foi observada a alíquota máxima de 1,5% ao dia no caso do IOF, e também a questão de um risco fiscal, né? Porque caso o governo fique sem essa arrecadação, ele perde aproximadamente aí 12 bilhões de reais neste ano, que pode comprometer as contas públicas. É isso, William. Agora é a gente aguardar ao longo do dia qual vai ser a repercussão política disso, porque os líderes do Congresso, né, os líderes partidários, os deputados e senadores já alertavam que caso o governo optasse por esse caminho, né, de ingressar com uma ação na Justiça, isso seria muito ruim, abriria um caminho para que o Legislativo ficasse ainda mais distante do governo Lula. É o que a gente vai aguardar agora para os próximos dias, independentemente da decisão do STF. De Brasília, Pedro Nascimento. Ô Pedro, obrigado.